da nossa aula, né? Que eu acho bacana, para a gente estar bem inteirado, é sobre a linguagem de programação que nós vamos adotar, que é o Java, né? Então, só para vocês terem um pequeno conhecimento, nós vamos falar de Java, tá? E o Java, na verdade, é uma linguagem de programação orientada a objeto, tá? Então, essa questão toda de orientação a objeto, a gente vai aprender ao longo do semestre, tá? A gente tem que lembrar que orientação a objeto é um paradigma, tá? É um paradigma, né? Existem dois grandes paradigmas, tá? O OO, né, que é esse, e o estruturado. Então, até o momento vocês trabalharam com estruturado. Eu apertei um botão a mais aqui, desculpa. Até agora vocês trabalharam com o estruturado, né, com a linguagem de programação estruturada, aquela que você fica basicamente criando funções e vocês criam funções, né, e fica fazendo chamada a essas funções, quebrando em arquivos, bibliotecas e tudo mais. Já a paradigma orientado a objeto, ela parte de alguns pressupostos básicos, né, que vocês já viram em análise, mas a gente vai rever. Não é a hora, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre o Java. E não então, tá? Por enquanto eu quero só que vocês saibam que ela é orientada a objeto. Ponto. Mas como que funciona o Java? O que o Java teria de tão especial, tá bom? Em sistemas operacionais, vocês têm um conceito chamado máquinas de níveis. Máquinas de níveis, tá? E o que são as máquinas de níveis? A máquina de níveis é que você deve enxergar o computador como sendo algo com vários níveis. Onde o nível mais baixo, mais básico desse computador é o hardware, que é onde as coisas realmente acontecem, né? De uma forma bem grotesca, óbvio que a gente já sabe que não é bem assim, um hardware ele opera em binário, tá? E aí, trabalhar direto falando em binário com hardware é muito complicado. Então, quando a gente tinha, nos primórdios, quando a gente tinha que fazer um software, e aí esse software ia manipular esse hardware, ele conversava nessa linguagem binária. Quando um usuário tinha que falar com esse hardware, ele também usava essa linguagem binária. Então isso era muito complexo. Tá? Então, precisávamos suavizar esse problema. De que forma suavizamos esse problema? Criando um sistema operacional. Então, hoje, o usuário, o software que eu escrevo, eu não escrevo para o hardware falando em binário, eu escrevo para o sistema operacional. Né? E aqui vai estar o usuário. Tá? Isso aqui, essa questão aqui, é que é o bacana da gente entender. Mas vamos um pouquinho além disso aqui, deixa eu abrir uma página nova. Vamos um pouquinho além disso aqui. Eita, aqui, pronto. Vamos entender um pouquinho além disso. Então, né, como eu estou falando com vocês, né, hoje nós temos essa ideia de máquinas de níveis, né, que você tem alguns níveis aqui. O nível mais alto é o usuário, né, óbvio. Abaixo do usuário vai estar o software que ele está usando, afinal de contas o usuário não quer usar nem sistema operacional, o usuário quer usar software. Aqui está o sistema operacional e aqui está o hardware, certo? Muito bem. Essa é a máquina de níveis que eu falei com vocês. Quando você escreve um software, você escreve para aquele sistema operacional. Como assim eu escrevo, como assim escrever para o SO, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com esse escrever para o SO? Bem, quando eu quero dizer escrever para o SO, na verdade a gente não escreve bem para o SO. Né? Não é exatamente assim. Né? Eu escrevo numa linguagem de alto nível. De alto nível. Como assim linguagem de alto nível? Bem, linguagem de alto nível, o C, né, C++, Visual Basic. Eu escrevo nessas linguagens. E aí, uma vez escrito nessa linguagem, eu passo um conversor.
Eu uso um conversor que converte o que está escrito nessa linguagem para o sistema operacional. Esse conversor a gente costuma chamar de compilador. É um tradutor. Tá? Então, eu escrevo numa linguagem, que é uma linguagem de alto nível, e aí passo por um compilador que traduz para a linguagem desse sistema operacional. Tá bom? Essa é a lógica básica da história. Muito bem. Então, o que acontece? Meus softwares, eles existem para rodar nesse sistema operacional. Esse é um grande problema que nós temos, né? O software é feito para aquele SO. Bem, e onde que o Java entra diferente nisso? Assim, antes de eu falar que o Java entra diferente nisso, vamos nos atentar também a uma coisa. Nem todas as linguagens são compiladas. Existe um outro grupo de linguagens de programação, tá, que eu escrevo nesse alto nível, né, que não são compiladas, são interpretadas. Rapaz, está lento isso aqui. São interpretadas. Tá? O que quer dizer interpretadas? Eita, linguinha. O que quer dizer isso? O que quer dizer que essas linguagens elas são interpretadas ao invés de serem compiladas? Quer dizer que eu escrevo numa linguagem de alto nível e alguém traduz para o SO. Mas essa tradução não é de uma vez só, como está aqui. Ela é traduzida como se fosse uma tradução simultânea. Tá? Por exemplo, HTML. Você escreve em HTML e aí o browser traduz para você. Né? Python, eu escrevo em Python e aí, né, o interpretador Python traduz para mim. Então essas linguagens não são compiladas. Elas são compiladas, na verdade, mas são compiladas enquanto executam. Linha a linha, elas são. Então a gente chama essa linguagem de interpretadas. Ah, até aí tudo muito bonito. Mas e o Java? O Java, pessoal. O Java é uma linguagem compilada e interpretada. Pois é, compilado e interpretado ao mesmo tempo. Como que ele faz isso? Bem, ele mexe naquela estrutura de máquina de níveis que a gente viu. Então você tem o hardware, você tem o sistema operacional, você tem o software, você tem o sistema operacional, você tem o que nós chamamos de máquina virtual, você tem o software e aí vem o usuário. Tá? Então, essa aqui é a estrutura. Hardware, SO, máquina virtual e software. Olha aqui uma pessoa especial, a máquina virtual. Lembrando, né, olhando para aquela máquina de níveis que nós vimos anteriormente, né? Então nós temos aqui o usuário, né, o software, o SO e o hardware. Olhando para essa estrutura que tínhamos aqui antes, tá? E olhando para cá, você vê que agora nós dividimos o software em duas partes. Tá? Essa primeira parte é parecida com essa. Ou seja, eu vou baixar a máquina virtual para o computador que eu vou executar. Eu não tenho como sair disso. Então, né, a máquina virtual, eu vou baixar a máquina virtual Java para Windows, eu vou baixar a máquina virtual Java para Linux, eu vou baixar a máquina virtual Java para o que for. Tá bom? Então, isso é um item. Tá? Então, a máquina virtual, não. Mas e o software? Bem, o software ele executa em cima da máquina virtual. Como que é? Quando eu escrevo um programa, eu escrevo o programa em Java. O que é Java? Java é uma linguagem de alto nível. Tá? Então, é uma linguagem que o humano lê, né? Alguns, né? Que o humano lê. Vocês, por exemplo, vão se tornar humanos capazes de ler o Java. Muito bem. E aí, quando vocês terminam de programar, vocês também compilam o Java. Olha que interessante. Vocês compilam.
E aí vocês vão gerar o que a gente chama de bytecode aqui, né? Que é o Java compilado. Mas vocês não compilam o seu programa em Java para o sistema operacional. Esse bytecode Java aqui, ele é compilado para a máquina virtual Java. Certo? Então a gente compila para a máquina virtual Java. E aí sim, olha como é que mudam as coisas, tá? Como é que a coisa muda. Para o sistema operacional, o Java é como se fosse uma linguagem interpretada, porque o que vai acontecer, na verdade, é uma interpretação do código. Assim como o browser interpreta o HTML, a máquina virtual interpreta o bytecode Java. Então, o Java ele é compilado, porque quando eu programo em Java, eu programo em alto nível e é convertido em bytecode, mas esse bytecode não é do SO, é um bytecode para a máquina virtual Java. E é interpretado porque, pela ótica do sistema operacional, o código em bytecode é lido linha a linha e é interpretado e repassado para o sistema operacional. Tá? Então, essa é a primeira informação que eu queria que vocês soubessem. Tá? O Java é uma linguagem compilada e interpretada. Tudo bem. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês são sobre as diversas versões, né? As diversas versões que existem da linguagem Java. Tá? O Java ele pode se apresentar, né? Você pode buscá-lo em diversos formatos diferentes, vamos por assim. E aí, o primeiro ponto importante que a gente tem que levar em consideração, deixa eu abrir um novo caderninho aqui. O novo ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: existe o Java para pessoas normais e existe o Java para pessoas não normais como nós. Para pessoas normais, ele precisa do que a gente chama de JRE. Para pessoas como nós, agora, nós precisamos do JDK. Esse é um K, pronto. O que é o JRE? Java Runtime. Runtime. E o que é JDK? Developer. Tá? Então, aqui, para eu executar um programa em Java na minha máquina, eu tenho que ter o JRE. Para eu compilar um programa em Java, eu tenho que ter o JDK. Lembrando que o JDK tem o JRE dentro. Tá bom? Então, o JDK já tem o JRE dentro. Então, isso já é um grande ponto favorável à história. Tá? Então, vocês precisam ter o JDK. Inclusive, nós aqui na disciplina vamos usar o JDK versão 11, tá bom? Muito importante isso. Tá. Além disso, JDK e JRE, nós podemos encontrar 3 versões do Java. JSE, JEE e JME. JSE, Desktop. JEE, Web. JME, Mobile. Tá? Então, nós aqui na disciplina vamos trabalhar com JSE, tá? Porque nós vamos trabalhar o standard que é para desenvolvimento de aplicações desktop. Para vocês, quando for trabalhar na disciplina de arquitetura e modelagem, que normalmente quem dá essa disciplina é o Rogério, vocês vão trabalhar com JEE para poder desenvolver para a web. E mobile aí é uma questão complexa, porque tem o Java, mas também tem outras linguagens e o JME não é o caso mais usado, mas o JME é muito usado para dispositivos também compactos e tudo mais. Mas não é muito a minha praia, né? Eu vou me meter muito a falar disso aqui com vocês não, tá? Mas JSE, JE, isso sim é importante da gente saber, tá? Eu coloquei, deixa eu abrir o Teams, só um minutinho. Aqui. Eu coloquei aqui no Teams para vocês a necessidade de vocês instalarem o OpenJDK11, então tem aqui o link do download do OpenJDK, tá? Tem mais, né? Eu vou depois, no momento um pouco mais na frente, eu vou falar um pouco para vocês do Apache Maven, tá?
mas a princípio o importante para mim é o OpenJDK, vocês entenderem, Visual Studio, tá bom? Então na aula de hoje eu vou mostrar isso para vocês, mas eu queria ter esse videozinho explicando o que é Java e o que tem dentro do Java e qual o objetivo, tá bom? É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco, né?